Estejam escutando a gente. Sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações. Desculpem o atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas a gente vai falar hoje sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Estão presentes hoje comigo, o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações e via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br, e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Por favor, faça a sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunta ao Palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o Thiago, que iniciará a apresentação. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Mara, boa tarde a todos. Obrigado por aqueles que estão aqui para acompanhar os nossos resultados. A gente trouxe aqui numa primeira página os destaques daquilo que a gente percebeu aí de mais importante durante o ano de 2020. Queria começar, na realidade, primeiro com um grande agradecimento aí às 3.200 pessoas do time da JHSF pela dedicação, pelo empenho, pelos resultados que eles nos ajudaram aí a entregar num ano tão desafiador quanto foi o ano de 2020. Fruto do trabalho desse time, a gente trouxe um resultado consolidado aí durante o ano, com crescimento da receita líquida da ordem de 84%, o lucro bruto cresceu 162%, um crescimento da ordem de 245% no EBITDA ajustado, e o lucro líquido praticamente dobrou com relação ao apresentado no ano de 2019. Como destaque na área de incorporação, a gente viu as vendas crescerem praticamente 230%, e a companhia também fez 2 investimentos importantes para o desenvolvimento futuro de novos negócios, que foram 2 terrenos, um no Complexo Boa Vista e o segundo aqui no entorno do Cidade Jardim. Na divisão de renda recorrente, nós abrimos 2 shoppings, o BV Market e o CJ Shops, além da abertura de novas operações de varejo. Na área de hospitalidade e gastronomia, foram 3 restaurantes abertos, a criação do produto Selecione Fasano, e nós percebemos uma atividade dos hotéis de lazer com uma ocupação durante o período mais do final do ano, também em níveis aí bastante elevados. Por fim, na atividade do aeroporto, nós atingimos a capacidade que tínhamos disponível no primeiro trimestre. Ao longo do ano, nós fizemos expansões de capacidade, que a gente chama isso quintão de expansão 1, e terminamos o ano com 3 novos hangares já em operação, que se somam aos 2 anteriores. Então, apesar das adversidades vividas aí por conta da pandemia, a companhia soube gerir ou gerenciar os seus aspectos operacionais de curto prazo, mas também sem perder de vista a construção estratégica de médio e de longo prazo, com todos esses passos que a gente acabou de passar por aqui. Então, falando um pouco em termos de números, né, nossa receita líquida, no ano, ela foi para 1.170 bilhões, foram 84% de crescimento com relação ao número que nós vimos no ano de 2019. Nas próximas páginas eu detalho um pouco mais, mas já adianto aqui que o grande destaque no crescimento da receita líquida veio da parte de negócios imobiliários. O lucro bruto também teve um crescimento importante, a gente
cresceu de 308 para 810 milhões, portanto, quase 500 milhões, aqui um pouquinho mais do que 500 milhões de crescimento de lucro bruto. Quando a gente olha para o EBITDA ajustado, esse crescimento também se assemelha praticamente àqueles 500 milhões que a gente vê que veio do lucro bruto. E, por fim, no lucro líquido, a gente tem um crescimento aqui da ordem de 310 milhões, praticamente dobrando o lucro líquido que foi apresentado durante o ano de 2020. Como incorporação foi a nossa divisão de maior destaque durante o ano, a gente está trazendo aqui para comentar primeiro e trazendo aqui um contexto inicial de vendas, né? Então, nós crescemos praticamente 230% o volume vendido ao longo do ano de 2020. O grande destaque aqui é o projeto da Fazenda Boa Vista, mas também a gente tem que destacar aqui que o Boa Vista Village e o Fazenda Jardim também, Cidade Jardim, apresentaram também bom crescimento com relação ao ano de 2019. Em termos de receita bruta, a gente cresceu 243%. Para aquelas pessoas que estão aqui conciliando o número da receita bruta com vendas, no negócio da incorporação, a gente tem um diferimento do reconhecimento de receita que está associado com o processo de contabilização de percentage of completion, por isso que os números não são necessariamente aqui os mesmos. E olhando para a parte do EBITDA ajustado, a gente viu o crescimento aqui da ordem de 5 vezes, saindo de 100 milhões e chegando em 661 milhões de crescimento. Portanto, fica ainda uma receita a reconhecer de 440 milhões e a companhia tem uma carteira imobiliária ainda a performar de mais 955 milhões para os próximos trimestres. Falando um pouquinho do ambiente da renda recorrente, esse foi um dos negócios da companhia que sofreu um impacto importante aí da pandemia. Todas as medidas que os governos estaduais e municipais tomaram ao longo do ano no sentido de reduzir o fluxo de pessoas, ele acabou impactando muito as atividades de shopping center, também as atividades de varejo, e são essas as duas atividades que a gente consolida dentro dessa unidade. Então, em termos de vendas dos lojistas, quando a gente olha na evolução do quarto trimestre para o terceiro trimestre, um crescimento expressivo, 77%. Esse crescimento está muito associado com o processo de reabertura do funcionamento dos shoppings que nós vimos acontecer no quarto trimestre, enquanto no terceiro trimestre ele ainda era mais tímido. E quando a gente também compara o crescimento do quarto trimestre de 20 contra o quarto trimestre de 19, a gente vê um crescimento aí da ordem de 10,4%. Então, numa condição quase igual de comparação, que seria o quarto trimestre de 20 contra o quarto trimestre de 19, a gente teve aí 10,4% de crescimento nas vendas dos lojistas. Olhando, por outro lado, o total, né, do ano, a gente teve uma queda de 21,9%, e isso está muito associado com o período em que os shoppings tiveram as suas operações muito restritas em função aí desse ponto já explicado dos decretos estaduais e municipais. Custo de ocupação, a gente viu mais um trimestre de evolução, a gente está num nível que julga bastante saudável em termos de custo de ocupação, tanto no que diz respeito à evolução do trimestre contra trimestre, como também aquela evolução anual. Então, esse patamar abaixo de 10 é um patamar que nos deixa aí tranquilos. Do ponto de vista de taxa de ocupação, a gente manteve estabilidade de ocupação no portfólio como um todo entre o terceiro e o quarto trimestre de 2020, e o mesmo aconteceu entre o ano de 2019 e o ano de 2020. Essa taxa de ocupação que a gente tem, ou a vacância, se a gente puder colocar dessa maneira, de 3%, ela está mais concentrada em 2 shoppings que a companhia tem na região norte e na região nordeste, um em Manaus e outro em Salvador.
os shoppings nossos na região sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo, estão virtualmente aqui sem vacância. Destacar também rápido aqui alguns indicadores operacionais dos shoppings, né, o same-store sales, o same-area sales, todos os indicadores S no quarto trimestre com relação ao terceiro trimestre vieram positivos, ainda que no ano, por conta do que aconteceu principalmente no segundo e no terceiro trimestre, eles são negativos com relação ao ano de 2019. Do ponto de vista de receita, a receita trimestre contra trimestre, ou seja, quarto trimestre contra terceiro, cresceu 87%. Na comparação anual, ela caiu no acumulado 20%. Em termos de lucro bruto, a mesma coisa que a gente está vendo sempre na comparação do trimestre, uma melhora expressiva, ainda que no que diz respeito ao comparativo anual, tem um impacto que dá para a gente perceber tanto no lucro bruto quanto no EBITDA ajustado do período acumulado. Eu queria destacar, para quem estiver nos acompanhando aqui, que todos os descontos que a companhia concedeu para os lojistas ao longo desse período, ele foi tratado como de forma definitiva. Portanto, não houve nenhum diferimento do efeito desse desconto para ser registrado em trimestres futuros, o que, do nosso ponto de vista, traz análise desse resultado que a gente está apresentando mais factível aí com relação àquilo que é a nossa expectativa com relação à recuperabilidade de efeitos aqui de linearização. Passando aqui para o próximo grupo, a parte de hospitalidade e gastronomia, a gente também vai perceber aqui alguns efeitos que são semelhantes àqueles que a gente já mostrou para shoppings, uma vez que também os restaurantes e os hotéis tiveram impactos aqui, principalmente no segundo e início do terceiro trimestre, com relação à ocupação e a funcionamento, mas no quarto trimestre uma situação já mais próxima de uma normalidade. Então, diária média, a gente viu até um crescimento do quarto trimestre contra o terceiro trimestre, e no ano contra ano também um crescimento aí de quase 11%. Na RevPAR, o quarto trimestre contra o terceiro, 23% de crescimento, ainda no ano, praticamente aqui uma estabilidade. Em termos de couvert vendido, no quarto trimestre a gente teve uma expansão importante de quase 100% com relação ao que foi verificado no terceiro trimestre. No ano, uma queda da ordem de 35%. E, por fim, em termos de couvert médio, a gente, ao longo do ano, mexeu um pouquinho na composição dos restaurantes, o que acaba mexendo com a característica de ticket médio. Ainda assim, no comparativo terceiro contra quarto trimestre, uma evolução de quase 17% no couvert médio, e no comparativo ano contra ano, uma queda de quase 8%. Eu queria fazer uma pausa aqui só para fazer uma reflexão junto com vocês de que a nossa percepção, estando à frente da operação dos restaurantes, dos hotéis e também dos shopping centers, foi que no momento em que houve uma flexibilização para a volta do fluxo de pessoas, a gente sentiu esse fluxo vir de uma maneira muito forte. E eu acho que é isso que essa comparação que nós trouxemos para vocês do terceiro trimestre com relação ao quarto trimestre, ela mostra em termos de comportamento dos nossos clientes. E era o que a gente queria destacar aqui como um ponto a ser acompanhado aí para os próximos trimestres. Falando ainda da parte de hospitalidade e gastronomia, mas traduzindo isso agora em termos de DRE, a gente viu trimestre contra trimestre também um crescimento de praticamente 100% da receita líquida. No ano, tem uma perda de quase 37% com relação a 2019. Mais uma vez aqui quero enfatizar, os efeitos do segundo e do terceiro trimestre nesse negócio foram severos, mas com a reabertura das operações a gente conseguiu demonstrar que o negócio em si segue atrativo e a gente recupera fluxo, receita e rentabilidade de uma maneira relativamente rápida aqui,
tá? Na comparação anual, a gente viu a companhia sair nessa divisão de um resultado positivo, um EBITDA ajustado positivo de 27 milhões no ano passado para menos 15 ao longo do ano, sendo que boa parte desse menos 15 ele está no segundo e no terceiro trimestre, uma vez que no primeiro e no quarto trimestre, vou chamar aqui primeiro e quarto trimestre de 20 como mais próximos de um ambiente de normalidade, a gente teve números que foram positivos. Passando para o próximo bloco, aqui o aeroporto. O aeroporto foi inaugurado no quarto trimestre de 19, bem no finalzinho, portanto, os números de comparação nem seriam bons, mas a exemplo do que nós fizemos para a parte dos shoppings e também dos restaurantes e dos hotéis, a gente trouxe uma análise aqui evolutiva com relação ao terceiro trimestre. Então, em termos de movimentos, cresceu cerca de 34%, no quarto trimestre contra o terceiro, e no volume de combustível vendido, ou no abastecimento, como a gente chama aqui internamente, ele cresceu pouco mais do que 50%. A destacar que, finalzinho do ano, a ANAC aprovou o início das operações da Expansão 1. Nesse momento, a gente está operando o aeroporto com 55 mil metros quadrados de capacidade de hangaragem e de pátio. Então, a fase que nós estamos no aeroporto nesse momento é de aumentar a utilização dessa capacidade dos 55 mil metros quadrados, e com isso a gente tem aumentado aí progressivamente a quantidade de aeronaves que estão permanentemente hangaradas conosco. Em termos de receita líquida, né, 24% praticamente de crescimento tri contra tri, 21% de crescimento de lucro bruto e praticamente 82% de crescimento no EBITDA ajustado. O aeroporto ele tem crescido a sua margem trimestre a trimestre, e acho que esse é um trabalho que a comercialização de mais capacidade dos hangares e dos pátios vão ampliar com o tempo a alavancagem operacional dessa divisão de negócios da companhia. Falar um pouquinho aqui para vocês, uma atualização rápida do desenvolvimento do nosso programa digital. Durante o ano passado, nós lançamos 2 novos aplicativos, que foi o CJ Food, que hoje já tem mais de 20 restaurantes, além do aplicativo Fazano. Na parte mais voltada para fashion, a gente viu o CJ Fashion crescer a quantidade de marcas. Hoje a gente já tem mais de 400 marcas que estão em comercialização. Olhando o quarto trimestre especificamente, crescimento de 190% nas vendas. Se nós olharmos o ano de 20 contra 19, 1.447% de crescimento. Então, claramente, essa aqui é uma área de negócios que tem apresentado bons níveis de crescimento. Ainda a destacar o crescimento de vendas quarto tri contra quarto tri de 420%, e no ano contra ano 2.400%. Acho que as companhias que adotaram modelo omnichannel durante o ano repararam taxas de crescimento bastante expressivas nas suas atividades digitais, e acho que conosco também não foi muito diferente. Por fim, mas não menos importante, a gente olhando os deliveries que o Fazano fez, cresceu 9 vezes no ano contra ano. Então, claramente tem aqui uma tendência das pessoas, e acho que não só uma tendência, mas foi uma necessidade, né, das pessoas saírem menos de casa, mas ainda assim quererem receber uma boa gastronomia em casa. E, por fim, o JHSF Real Estate Sales, a gente cresceu 4 vezes a quantidade de usuários ao longo do ano. Acho que a gente tem ainda algumas novidades aí para trazer em breve com relação à sequência aqui do nosso desenvolvimento digital, mas entendíamos que era importante fazer essa atualização durante esse call de resultados. Por fim, acho que ESG é um tema que hoje está na agenda de qualquer companhia, conosco aqui não é diferente. A gente
está organizando uma série de ações internas e algumas até de natureza interna, e queria dividir com vocês. Primeiro, do ponto de vista de atenção ao meio ambiente, a companhia tem feito já há décadas, isso não é um trabalho de ontem, não, uma série de ações de preservação ambiental e de replantio de árvores. Nós trouxemos aqui dois exemplos, que na parte da Fazenda Boa Vista, tanto preservação de matas nativas, como também de replantio de árvores, são praticamente 3 milhões de metros quadrados, onde tem uma ação ambiental clara, e a gente nota uma evolução também bastante expressiva no que diz respeito à fauna. Então, fauna e flora aqui se recuperando fruto dessa ação ambiental nossa. O Parque Catarina, que é onde a gente tem o aeroporto, onde fica o Catarina Fashion Outlet, a gente também tem um parque ali com aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, é uma área de preservação ambiental, e assim seguirá daqui para frente. Do ponto de vista de manejo de resíduos, a gente tem os resíduos das obras, eles são separados e são descartados e quando possível, reciclados de maneira correta, e a gente trabalha isso aqui também numa ação que ela é híbrido de ambiental com social, que é próximo a cooperativas de reciclagem. Acho que a frente social, que é a próxima, durante o ano, a gente deu bastante destaque aqui do que vinha fazendo, né, em ações de apoio a instituições filantrópicas. A gente tem uma parceria de muitos anos com o GRAAC, também com a Abrace e com a comunidade do Jardim Panorama. São 3 entidades que a gente acompanha de perto aí o trabalho que fazem e valoriza muito aquilo que eles levam em termos de benefício para a comunidade. Eu acho que tanto a companhia quanto diversas pessoas que trabalham aqui conosco são, inclusive, diretamente engajadas aí também nessas atividades. Por força do Covid, a gente também fez várias doações aí ao longo do ano, doações essas, em alguns casos, de materiais, ou seja, equipamento, cestas básicas, remédios, equipamentos de proteção individual, mas também fizemos doações em recursos, em dinheiro, para algumas instituições que estavam precisando de apoio. Temos dentro da companhia um programa de inclusão e de criar pluralidade, que é o Mais Diversidade. Em termos de representação feminina, a gente tem 54% da força de trabalho que está na nossa holding hoje representada por mulheres, e na nossa diretoria estatutária são 40% de representação feminina. Por fim, em termos de governança, nós fizemos no final do ano passado um movimento de ampliação do Conselho de Administração. Hoje, 78% da composição do Conselho de Administração da companhia é independente, e esses conselheiros independentes são sempre a maioria nos 7 comitês que a companhia tem hoje em funcionamento, sendo que alguns deles, inclusive, têm 100% da sua composição feita por membros independentes. E, por fim, a companhia opera com o seu conselho fiscal implantado. Então, Conselho de Administração Independente, 7 comitês, todos eles com maioria independente, conselho fiscal em funcionamento. Queria, antes da gente passar para a fase aqui de perguntas e respostas, só voltar aqui a enfatizar algumas mensagens rápidas com vocês, que apesar das adversidades aí que impactaram mais o negócio de renda recorrente, hospitalidade e gastronomia, a gente conseguiu apresentar um bom crescimento receita, lucro bruto, EBITDA ajustado e também do nosso lucro líquido. Os negócios imobiliários tiveram um desempenho de vendas realmente bastante forte ao longo do ano. Na frente operacional, a companhia não deixou de executar o seu plano estratégico, que previa a abertura de shoppings, a abertura de novos restaurantes, lançamento de novos produtos e também
a parte de expansão do aeroporto e a sequência das nossas expansões de operações de varejo. Em termos de governança, um movimento importante que foi concluído no final do ano passado, uma consciência grande com relação aí à necessidade de diversas entidades de ter apoio num período hiper difícil que a pandemia trouxe para todo mundo. Ainda no ano passado, nós fizemos alguns movimentos que reforçam tanto a estrutura, que reforçaram, né, tanto a estrutura de capital quanto aprimoraram o perfil do endividamento da companhia. E, por fim, a gente viu o crescimento da nossa base de acionistas ao longo do ano de ser quase 190%. Vimos também o crescimento da média diária de negociação das nossas ações. E, por fim, na virada do ano, as ações JHSF3 passaram a integrar o Ibovespa. Hoje, as ações da JHSF já estão presentes em 11 índices da B3, inclusive no principal, que é o Ibovespa. A gente vai abrir agora para as perguntas e respostas, e eu vou deixar aqui na tela de todos esses QR Codes. A ideia aqui é convidá-los, quem puder ajudar qualquer uma das instituições que estão por aqui com relação à doação, fica aqui desde já o nosso agradecimento com relação a esse ato de generosidade de vocês. Mara, por favor, me ajuda aí com as perguntas. Obrigada, Thiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta, vai no webcast e clique em pergunta ao palestrante. Aí a gente, para encaminhar a sua pergunta. Eu vou tentar selecionar aqui, Thiago, porque tem bastante pergunta, então vou tentar separar por segmento para ficar mais organizado. De incorporação, eu estou vendo bastante gente falando dos fortes resultados e pedindo uma visão nossa de como está as primeiras semanas, primeiros meses do ano, e uma ideia de lançamento por cluster. Então, como que a gente pretende trabalhar cada cluster? Tá bom, vamos lá. Eu acho que em termos de primeiro trimestre, eu acho que, e aqui acho que serve para todos os negócios, a gente está vendo uma sequência do movimento. Então, acho que tem alguns impactos no outro negócio aí em função do que foi o mês de janeiro e o mês de fevereiro com relação até a possibilidade de circulação de pessoas, horários de funcionamento. Então, acho que a minha mensagem que eu quero dividir com vocês, a gente não está vendo nada que é radical aqui em termos de mudança de cenário, porque mudou de ano. A gente está vendo uma sequência aí desse processo. Em termos de lançamento de clusters, eu acho que a gente viu um lançamento no cluster Boa Vista, que foi o Boa Vista Village. A gente tem mais algumas fases para lançar e vai seguir com esse movimento aí ao longo do ano. No cluster São Paulo, a gente está preparando aqui o projeto do Real Park e deve fazer o lançamento dele ainda dentro do ano de 2021. A gente está dando sequência também lá ao projeto, melhor dizendo, do Parque Catarina. Então, acho que nas três frentes da companhia, no que diz respeito à incorporação, a gente está andando dentro do nosso objetivo de longo prazo. Indo para o segmento de renda recorrente em shoppings, tem duas perguntas. O nosso custo de ocupação continua abaixo da média, né? Tem uma pergunta aqui falando do nosso custo de ocupação ainda está abaixo da média das outras empresas. O que a gente, enfim, por que esse motivo e o que a gente acha que deve esse motivo de estar abaixo da média. Além disso, perguntaram do CJ Shops, Jardim, se vai ser replicado em outras cidades no Brasil. E depois, entrando mais no digital, qual que é a nossa estratégia para frente? Enfim, começar pelo CJ Fashion, desculpe, pelo CJ Shops.
Nesse momento, não, a gente não está pensando em nenhum projeto como esse para fora da cidade de São Paulo. Para a cidade de São Paulo, a gente está pensando, e na verdade até tem o projeto em andamento, que é o do Faria Lima Shops. Com relação à taxa, ao custo de ocupação, a razão pela qual o nosso custo de ocupação é mais baixo é porque os lojistas que trabalham com a gente vendem mais e pagam menos de custo de ocupação. Então, isso aqui tem a ver com o quanto cresceu a venda deles e o quanto ficou, vamos dizer, estável aqui a questão dos gastos com aluguel e com condomínio. Acho que é importante todo mundo acompanhar bem de perto, acho que esse indicador, principalmente no momento em que cresce o e-commerce. Então, o take rate do e-commerce, ele é um número que a gente tem que olhar muito próximo e cada vez mais atento com relação a custo de ocupação. Então, quando estava explicando lá nas páginas sobre a renda recorrente, de que a gente está confortável com o nível de custo de ocupação que a gente tem visto para os nossos shoppings, é porque a gente está vendo esse patamar mais baixo do que é o take rate para qualquer operação de marketplace. Então, isso ajuda a gente a olhar com um pouco mais de tranquilidade para a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo, e talvez seja essa uma das razões pelas quais a gente tem conseguido manter uma taxa de ocupação num patamar aí mais elevado. A terceira pergunta que foi feita, ela dizia com relação ao desenvolvimento do digital. O desenvolvimento do digital, ele não é algo que vai acabar amanhã, nem depois de amanhã, nem no ano que vem. Quer dizer, acho que isso aqui é uma transformação que todos os negócios, todas as companhias vão seguir vivenciando num momento em que existe uma transformação de comportamento da população de maneira geral, que hoje pratica a omnicanalidade. Então, a gente tem uma plataforma física muito boa, e o que a gente está fazendo através da digitalização é levar maior comodidade, maior acesso para os nossos produtos e para os nossos serviços através do meio digital. Então, tem uma série de pequenas mudanças que a gente tem feito no dia a dia da companhia, na forma de interagir com os clientes, e que vai seguir esse processo ao longo dos próximos anos, que sair das próximas décadas. No segmento no aeroporto, segmento do aeroporto executivo, tem algumas perguntas pedindo para explicar a estratégia do aeroporto, a tese de investimento, a estratégia e como anda a internacionalização. Com relação à internacionalização, a gente teve ao longo do ano passado e ainda no início desse ano diversas interações com os mais variados órgãos da administração pública, no sentido de cumprir etapas aí que elas levam, no final de todas elas, vamos dizer, a uma internacionalização do aeroporto. Então, o processo está andando. Certamente que o fato da gente ter tido a Covid atrapalhou um pouco esse fluxo, e o tempo se tornou um pouco mais longo, mas a gente segue aí progredindo diariamente na direção da internacionalização. Em termos de tese de investimento, a tese da companhia é uma tese de que nós somos uma companhia que trabalha para o público de alta renda, e anos atrás identificamos que existia uma lacuna grande no que diz respeito a atender esse cliente nas suas necessidades de viagem. Então, o aeroporto é um pedaço dessa estratégia, ele é mais a parte física dessa experiência de viagem, que a gente tem aprimorado em diversas outras esferas, quando, por exemplo, leva para dentro do aeroporto gastronomia. Quando eu digo do aeroporto, não é só do aeroporto físico, mas dentro das aeronaves. A gastronomia, quando cria um ambiente de sala de embarque, que tem muito mais a ver com a casa do nosso cliente do que com um saguão frio
de um aeroporto, quando a gente leva conforto e comodidade para os tripulantes, então, seja sala de descanso, sejam salas de programação de voo, local para fazer atividade física e por aí vai. Então, acho que a gente percebe que existe aí um nível de serviço sendo prestado aquém do que poderia ser prestado, e a gente tem, aos poucos, trazido tudo isso para dentro do aeroporto e, dentre outros fatores, que não é só a maior pista privada do país, mas é uma das pistas mais longas que a gente tem em operação no país, inclusive comparando aqui com os aeroportos comerciais, aspectos de segurança, localização. Existe aqui uma dezena, se não 2 dezenas de fatores pelos quais a gente tem lutado aí no sentido de bem posicionar o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo como a principal alternativa para a aviação executiva no país. Só um complemento do aeroporto, a questão da expansão, perguntaram se a gente, como está indo a comercialização e se a gente pretende ter mais expansões. A comercialização, a gente já tem comercializado provavelmente mais da metade do que adicionou de expansão no final do ano passado, então a gente segue vendo aí uma demanda bastante positiva para mais aviões estarem angarados conosco. E uma vez que a gente tenha essa nova capacidade ocupada, a gente deve sim dar um passo para adicionar novos hangares. Acho que a gente tem, do ponto de vista de área física no aeroporto, ainda muito espaço que a gente pode crescer, e o que a gente está fazendo é investir o capital adicional que tem no aeroporto de acordo com essa demanda por espaço. E o último segmento, hospitalidade e gastronomia, uma pergunta bem recorrente é planos de expansão internacional, como andam esses planos, e se a gente, do mesmo molde do CJ Food, o delivery que a gente fez parceria com, né, juntou o digital com o físico, se a gente pensa em outras parcerias ou tem algumas outras iniciativas para esse segmento. Acho que com relação vamos dizer, a parte de expansão internacional, a gente não parou de olhar durante o período aqui da pandemia, e acho que essa chacoalhada geral que o setor de turismo está tendo no mundo, talvez até ele possa trazer oportunidades que antes elas eram talvez mais distantes. Com relação a questão de parcerias, né? Eu acho que a gente é uma empresa aberta a se juntar com outras empresas no sentido de aprimorar a entrega para os nossos clientes. Então, em sendo benéfico para o cliente, a gente vai parar e escutar e até mesmo desenvolver aí soluções adicionais a todas aquelas que já foram feitas, principalmente no último ano, no que diz respeito à parte de gastronomia. Tem só uma última pergunta de incorporação que voltou, que eu acho que vale a pena esclarecer, que foi, na verdade, tem mais de uma pergunta no mesmo tema, é explicar esse conceito do Palo Alto lá no Parque Catarina. Então, eles estão tentando entender o que seria o Parque Catarina Town e o Palo Alto, né, que estão falando. Vamos lá, o Parque Catarina, ele é a designação de uma área total de 7.200.000 metros, que inicialmente era da JHSF, que com o passar do tempo ela foi dividida em 2 pedaços, um de cerca de 2 milhões de metros quadrados, que é uma área de preservação, e os outros 5 milhões, essa é uma área para desenvolvimento imobiliário. Nesses 5 milhões, a gente tem cerca de 2,8 milhões de metros quadrados ocupados pelo aeroporto, alguma coisa próxima aí a 600, 700 mil metros, que é o atual Catarina Fashion Outlet e mais 2 glebas de terras contínuas a ele, que estão no lado, no sentido capital interior,
da rodovia Castelo Branco, e dentro dessa equação aqui sobrou algo próximo a 2 milhões e pouquinho de metros quadrados, que é uma área que a XP Investimentos comprou para fazer o projeto da Vila XP, e na área que circunda o projeto da Vila XP, a JHSF vai desenvolver o Catarinatal, que a nossa inspiração é um polo tecnológico com presença de players financeiros e desenvolvido num conceito de muita sustentabilidade e integração do trabalho com o viver. Então, isso daqui é a contextualização do projeto do Catarinatal. Acho que foram essas as perguntas. Enfim, se eu deixei, eu acho que eu tentei ler tudo, tinha bastante, se eu deixei de perguntar alguma coisa, tocar em algum ponto específico, o e-mail do RI está disponível, ri@jhsf.com.br, o telefone também, né, 011-3702-5473. Tiago, eu passo a palavra de novo para você para encerrar, finalizar a nossa apresentação. Bom, mais uma vez, obrigado a todos por terem participado. Queria deixar mais uma vez uma mensagem profunda de agradecimento aí ao nosso time. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram em 2020 e a gente segue aí 2021 para continuar entregando bons resultados para os nossos acionistas. Obrigado a todos pela participação. Mara, obrigado pela sua ajuda aqui durante a nossa conferência, e também de público, parabéns aí pela sua recente promoção e nomeação como diretora de relação com investidores da companhia. Obrigada, prazer.